Olá, meu nome é Márcia Bueno, já vou começar fazendo minha descrição de imagem. Eu estou com uma calça preta, uma bota preta, uma blusa preta por baixo. Estou com um poncho preto e verde, sou loira, uso óculos, estou com alguns anéis nas mãos e minha convidada daqui a pouco vai fazer a descrição dela. Bem-vindos ao Momento Inclusão. Também já vou aqui agradecendo a Queens Unite TV na Flórida e Miami. Nós estamos lá rebatendo esse programa Momento Inclusão lá, então um abraço para todos vocês, um abraço a Val Justo, que é a CEO da Queens Unite TV, é uma honra para a gente estar aí chegando até vocês com o Momento Inclusão. Nosso tema hoje é um tema muito pertinente, é um tema que preocupa muito as famílias, são os transtornos de aprendizagem. Hoje nós vamos saber um pouquinho o que é um transtorno, o que é só uma dificuldade na aprendizagem, como você pode identificar isso, como a família pode ajudar, né, e como a escola é parceira e pode também orientar vocês, tá bom? Então, eu vou receber hoje a doutora Carolina Klump. Ela é doutora em Psicologia Educacional pelo Centro Universitário Fiel, bolsista integral pelo CAPES. Realizou seu estágio doutoral na modalidade sanduíche na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, em Portugal. É psicopedagoga, neurometrista e especialista em educação inclusiva, em análise do comportamento aplicada, a famosa aba que eu amo, Applied Behavior Analysis. Seja muito bem-vinda, doutora Carolina, ao Momento Inclusão. Muito obrigada. Boa tarde, Márcia, né, todos que estão aí nos assistindo. Vou fazer minha descrição. Bom, eu estou vestindo uma calça preta, uma bota cor gelo, né, bota clara, uma blusa de gola alta preta, um casaco branco, né, cor gelo assim também, e estou usando anéis, relógio, brinco, uso também óculos e tenho cabelo escuro na altura dos ombros. Exatamente. Muito bem-vinda, doutora Obrigada Carolina. Obrigada pelo convite. Sempre, né? A doutora Carolina é sócia aqui do Momento Inclusão, porque ela tem muita expertise, né? Ela tem muita experiência, know-how na área de educação e, como eu sempre digo, a escola é sempre muito parceira da família, né? É lá que, às vezes, a gente descobre umas diferenças de comportamento que às vezes a família não consegue enxergar tão claramente, né? E na escola, com a socialização ali com outras crianças, isso fica mais evidente, não é isso, doutora? Exatamente. A gente sempre fala que é importante ter como um parâmetro os colegas, os pares, né? Por isso que na escola fica tão evidente, porque até então, às vezes, a família só tem um parâmetro de dentro de casa. Um priminho, que às vezes compara, né, o irmão mais velho, mas quando vai para a escola, as crianças da mesma faixa etária sempre vão ser um parâmetro tanto para a visão do professor, né, e o professor vai acabar sinalizando também essa família. Então, desde pequenininho, a criança já apresenta sinais, né, não só dos transtornos de aprendizagem, mas do próprio transtorno do neurodesenvolvimento. E são sinais de alerta. Então, sempre a convivência, né, ir para a escola, conviver com outras crianças, vão trazer esse parâmetro. E agora a gente tem primeira infância, maternalzinho, né, que já vai, as crianças vão bem mais cedo para a escola, né? Bem mais cedo. E já existem, que às vezes a gente fala assim, tudo tem o tempo, a criança tem o seu ritmo, tem o seu tempo. Ok, tem. Só que existem marcos do desenvolvimento. E o professor é um profissional também habilitado para perceber, né? Ele também tem orientações, tem formação para perceber. Então, dentro daquela faixa etária, é um bebê de 1 a 2 anos, né? Já são esperados alguns comportamentos, algumas habilidades, por isso que eu estava falando da questão dos outros, né? Que as outras crianças já estão fazendo e aquela criança ainda não faz. Então, tem que respeitar o tempo, ok, né? Às vezes
a criança pode ter alguma condição que vai demorar um pouco mais, mas existem marcos, e esses marcos que dão esse parâmetro também numa questão mais técnica, para a gente saber se já tem um indicativo de procurar um especialista, procurar opinião médica, e desde cedo. Então, a gente já tem que ter esse sinal de alerta desde da maternal, do berçário, né? Então, já tem comportamentos que são esperados para um bebê, depois para os pequenininhos, e assim segue. Ô, doutora Carol, me diz uma coisa. Vou começar já com aquela pergunta que todo mundo fala. O que diferencia a dificuldade do aprendizado e do transtorno do aprendizado? Ok, que às vezes as pessoas colocam tudo na mesma caixinha ali, né? Exato. No mesmo saco, e não é, tá? Então, basicamente, quando a gente pensa num transtorno de aprendizagem, ele tem primeiro uma origem, que a gente fala que é uma origem mais biológica, né? Neurobiológica. O que significa isso? O processamento das informações, a forma como a criança, o adolescente, processa as informações, sejam elas, né, visuais, auditivas, a parte da memória, da cognição. Então, existem diferenças, né, digamos assim, nesse processamento. Não quer dizer que se fizer, de repente, uma tomografia, um raio-x, vai ter uma diferença anatômica no cérebro. Mas a forma como é processado, né, e o aprendizado ele é processado, é diferente quando a gente compara crianças que têm transtornos de aprendizagem de crianças que têm só uma dificuldade. A dificuldade, ela tem um caráter mais transitório, ela é mais pontual, ela tem multifatores. Por exemplo, às vezes pode ser uma questão mais emocional, a criança passou por um luto, às vezes pode ser até a relação professor-aluno, que tem alguma questão, né? Pode Não ser... consegue entender a forma que o professor explica, né? Isso, o método. Quem nunca passou por isso, né? Eu não conseguia entender, perguntar, a minha amiga do lado me explicava e eu pegava, né, a matéria, né? Então, às vezes é a forma às também. vezes é a forma, às vezes o próprio método não é tão eficaz com aquele aluno, porque cada aluno aprende de uma forma. Então, a dificuldade de aprendizagem, ela tem esse caráter multifatorial, mas que se você oferece a intervenção, de repente, estou percebendo que é mais emocional, se tiver apoio psicológico, ou se for um método, vamos tentar um outro método. A criança, ela deslancha. E tem a questão das habilidades pessoais de cada um, né? Tem gente que é mais exatas, outras mais humanas. Exatamente. Também tem isso, né? Mas quando você oferece os recursos, você dá o suporte, você percebe, mesmo assim, que tem a dificuldade, você percebe que a família, os professores falam assim, nossa, já está melhorando, já está conseguindo. Agora, quando melhorou a nota, né? Por mais que a gente fale, a nota ela não vai refletir todo o aprendizado, mas é um parâmetro também, né? Agora, quando você fala de um transtorno, você tem, primeiro ponto, eu vou falar rapidamente dos critérios aqui de um transtorno, né? Primeiro ponto é a persistência. Então, você tem que já ter sintomas há um tempo considerável, não é algo que surgiu de agora. Apesar que, assim, um dos critérios também trazidos é que, geralmente, né, se manifesta quando a criança começa o processo de escolarização mais formal. O que significa isso? Ensino fundamental. Não quer dizer que ela não tenha sinais antes, que a gente vai falar daqui a pouco, mas no ensino fundamental é exigido dessa criança processos mais complexos. Então, é a fase da alfabetização, né? A criança ela tem que ter várias das funções executivas, né, bem desenvolvidas para ela conseguir dar conta, já tem noção de quantidade, processos matemáticos, e aí tem toda uma questão comportamental também que ela tem que dar conta. Então, quando começa no ensino fundamental esse processo de aprendizagem mais formal, é onde o transtorno ele se manifesta de forma acentuada. Fica mais evidente. Fica mais evidente. E aí esse transtorno ele tem que ser persistente. Então, o que significa isso? Muitas vezes o professor vai tentar outras estratégias, vai pôr no reforço, a família procura, de repente, um professor particular,
tá na psicóloga, enfim, né? Tem vários estímulos e apoio, e mesmo assim você fala assim, meu Deus, a criança não, parece que aprende devagar, parece que esquece o que aprendeu, não está avançando no ritmo como deveria. Então, a persistência dos sintomas, isso até chateia a família, a criança, porque um transtorno, ele vai ter essa característica, tá? Outros pontos importantes... Doutora, pode falar. Até é uma coisa que muito curiosa, o transtorno de aprendizado, a criança já nasce com ele, então, é uma questão um pouco genética? Como funciona isso? Assim, o transtorno de aprendizagem, né, da aprendizagem, está inserido, quando a gente pega o manual, né, das doenças e dos transtornos mentais, está inserido dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, assim, a manifestação é precoce, né, e tem, sim, fatores, tanto genéticos e hereditários. Então, assim, na clínica, isso é muito evidente. Eu acho que os professores também podem começar a perceber. Geralmente, ou o pai ou a mãe tem uma dislexia, uma descalculia, porque o que são esses transtornos de aprendizagem, traduzindo, né, em outras palavras, são esses transtornos, essas dificuldades que a gente escuta muitas vezes, que são a dislexia, a descalculia, a desortografia. Então, o que significa isso? Muitas vezes o pai ou a mãe também vai ter ali uma dificuldade em ler, em interpretar. Na verdade, acho que a gente vai falar aqui hoje, talvez muitos adultos vão perceber que tem. E às vezes não, né? não teve nem o diagnóstico. Não teve o né? diagnóstico. Você tem uma probabilidade, se você tiver algum parente próximo de primeiro grau que tenha um transtorno de aprendizagem, você tem de 5 a 10 vezes mais chances de ter também. Então, existe essa carga genética, né? A gente acaba herdando isso. E também tem fatores de risco. Então, por exemplo, né, a prematuridade é um fator de risco, o baixo peso no nascimento, principalmente a nicotina também, o uso da nicotina na gestação. Então, são alguns fatores de risco, né, associados. Mas, basicamente, não tem cura, porque é um transtorno. Você vai ter ali o tratamento e você pode minimizar. Só que você também tem níveis. Então, existe o nível leve, moderado e grave. Então, vai depender muito, e a gente percebe isso basicamente na intervenção. Na intervenção vai ficando nítido. Os casos mais graves, por exemplo, de dislexia, a criança ou adolescente, o que você ensinou para ele hoje, amanhã você tem que retomar, e mesmo assim, às vezes não vai desenvolver uma alfabetização e um processo ali fluente. A dislexia, até eu vou falar, porque eu fiz a minha colinha aqui também. Tá né? bom, quando eu vou falar com a doutora Carolina, eu falo, preciso fazer uma colinha, que a doutora Carolina, ela tem muita informação, e eu gosto sempre das palavras mais difíceis, a gente mostrar para o nosso público. Né? O dislexia, o dis é de dificuldade, né? Isso. E a lexia se encaixa no transtorno da leitura, é isso. Então, dislexia seria a pessoa que tem dificuldade na leitura, de ler e absorver o conteúdo? Isso. Como é isso? Então, assim, dentro dos transtornos de aprendizagem, basicamente, nós temos a dislexia e a descalculia, que são, né, os principais. Que a descalculia é dificuldade com cálculos. Com cálculos, com a números, matemática. Né? Então, na dislexia, né, que seria esse desvio, essa dificuldade, né, na parte da leitura, é um transtorno que se caracteriza basicamente pela dificuldade na decodificação dos símbolos, porque se você pensar na palavra escrita, elas são o quê? Símbolos. Símbolos, né? que se juntam e que tem um se significado. juntam e tem ali um som que a gente atribui. Essas pessoas têm dificuldades no processamento desses símbolos visuais e também se associa com a parte fonética que a gente fala, porque elas também não conseguem, muitas vezes, agregar som ao símbolo. Olha, isso é extremamente importante, porque quando você falou do fundamental, que a gente percebe bem, porque está ali para começar a questão do alfabetizar, né? Isso. Só que a criança, a questão do verbal também
Desde porque quando uma criança é um bebê, você não consegue avaliar essa forma de avaliação, mas você já consegue perceber alguma coisa no imitar dos sons, né? Isso, são crianças, os pequenininhos, eles já vão apresentar alguns sinais. Geralmente não são tão evidentes porque não entrou no processo de escolarização formal, só que é uma criança que na hora de rimar, às vezes não consegue rimar, né, terminar, porque a rima é terminar, né, o som, né, das palavras de forma igual, não consegue, muitas vezes, é uma criança que pode ter muita dificuldade na parte da coordenação motora, também na parte do desenvolvimento da própria linguagem, da fala. Por isso que se confunde muito também, às vezes, com outros transtornos. Exato. E uma coisa que a gente passa despercebido, por isso que é importante a gente tocar nesse assunto, essa questão da fala, do imitar. Às vezes a gente acha que é tão bonitinho, né? Olha como é bonitinho. Ele fala melancia, fala melancia, né? Melancia. A gente não pode incentivar. Por mais fofo que a gente ache, a minha falava mochila, ela falava bolicha. Trocava tudo, né? Então, assim, a gente achava fofo. Fofo, mas... Só que não, a gente não deve. Então, e é um erro persistente, né? Quando você percebe que, assim, você não está incentivando, você corrige. Você fala, não, é mochila. E a criança, mesmo assim, ela não compreende, ela continua tendo uma troca. Aí é o momento da gente... dos pais, né, ou dos professores se perguntarem se realmente existe um transtorno. Aí pode ser até pauta de outro dia, que são os transtornos de comunicação. Né? E a criança ela pode ter também, né, ali um dos fatores pode ser um transtorno de linguagem, né, um transtorno da comunicação. E aí o profissional que melhor avalia isso é o fonoaudiólogo. Né? O que acontece muitas vezes é que, às vezes, o pessoal também pode confundir um pouco, por conta que a criança que tem dislexia, ela pode trocar letras. E aí você pensa, será que é uma questão de transtorno de linguagem ou será que é um transtorno da aprendizagem? Se for uma dislexia, muitas vezes, e é até interessante, a gente percebe que a troca de letras está ligada a uma questão também espacial, visomotora. O que significa isso? Pensem agora no D. O D e o B. Só que aquele D que é o minúsculo do teclado. Exato. Sabe? O D a gente fala barriguinha para. Isso! Olha, eu ensinando, bem didática, barriguinha. Mas do é isso mesmo, é isso mesmo. Então, assim, você tem uma barriguinha, né, virada para um lado ou a barriguinha do outro, direita e esquerda. Então, são crianças que têm dificuldades na lateralidade, na percepção, né, espacial. Se perdem, então você por isso que eu falei que muitos adultos vão se identificar. Você para no shopping, numa vaga X. Será que aquele adulto que vive se perdendo, essa criança ela também não tem noção, muitas vezes, esse mapa que a gente consegue, né? Elas têm essa dificuldade. Na hora que vai organizar um caderno, pula a linha, pula a página. Às vezes não tem compreensão que começa de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, toda essa desorganização espacial, ela pode ser uma característica que costuma ser bem evidente, e essa troca de letras, às vezes, é decorrente dessa percepção espacial. Né? Então, a gente tem que ensinar a criança, e aí, às vezes, o trabalho não é ficar repetindo as palavras para ela decorar. O trabalho tem que começar, às vezes, com o corpo dessa criança, dela perceber o que é direita e esquerda, internamente. Vamos trabalhar muito lateralidade, né? Vamos trabalhar muito essa percepção visual. Então, a gente vai brincar ali... como que fala? Labirinto, né? Labirinto com o corpo, vai 3 passos para frente, para a direita, para trás. Então, assim, o trabalho com a dislexia, a gente tem que desenvolver muitas habilidades de base e não só focar troca a letra. Olha como é complexo o negócio. E é bem complexo, e até eu vou chamar um pouco da atenção aqui, porque a gente fala transtorno de aprendizagem, a gente acha, entrou na escola, vai acabar o transtorno, né? Ele vai aprender. Não, é na escola que intensifica, que fica evidente, que se avalia também, em muitos casos, a doutora vai falar um pouquinho para a gente como é aqui. E também eu queria dizer que, só pelo que você falou, em 5 minutos aqui, dá para a gente entender que essa criança precisa de uma equipe
Sim. Que a acompanhe, seja fono, Sim, seja sim. essa questão da parte motora dessa Sim, criança. sim. Então, assim, não é uma coisa que vai acontecer que durante o Não. ano na escola ela vai conseguir vencer isso, porque é um transtorno, a gente sabe que não, Sim. né, por ser um transtorno não tem cura, mas tem intervenções. Então, isso tem que ficar muito claro para as famílias também, porque além da escola, ela vai ter que ser acompanhada por um profissional. E ao longo do processo de escolarização. Exato. Você quer falar um pouquinho como é que é Falo. isso? Como é que as escolas hoje estão preparadas? Né? Não sei como a gente vai logo fazer essa ponte com a Queens United TV lá na Flórida e Miami, e a gente vai falar um pouquinho como funciona lá o método de ensino lá também. Tá. A gente vai fazer essa troca aqui com o canal Barueri. Que bacana. Agora, voltando então, porque eu fico pensando na direita e esquerda, tem pessoas, eu tenho uma prima minha que até hoje eu falo, dá seta para a direita, ela dá para a esquerda, é uma coisa impressionante. É impressionante e existem até transtornos motores também, né? Então, mas basicamente, voltando aqui nos transtornos de aprendizagem, antes de falar um pouquinho dessa intervenção e desse acompanhamento, eu esqueci de falar da descalculia. Descalculia, exatamente. Então, assim, são esses dois. Então, a descalculia, ela vai ser caracterizada por essa dificuldade no processamento matemático. Então, cálculo, às vezes, é tão sério, eu já atendi um caso assim, que a criança ela não consegue ter noção de quantidade. E, para você ter ideia, noção de quantidade é algo que a gente pode até entender como algo que os animais têm. Por exemplo, se eu tiver que fugir de um ataque de algum animal, e de um lado, né, eu tiver ali uma quantidade grande de outros animais que podem me atacar, e daquele lado uma quantidade menor, o que meu cérebro faz? Essa noção de quantidade, ele já processa a informação e sabe que ele tem menos. Né? Então, assim, e a criança pequena, a gente vai ensinando ela a ligar, por exemplo, uma maçã. Então, tem o número 1 com a quantidade, né? Essa noção, que é tipo um dos princípios que a gente tem que desenvolver, quando se tem uma descalculia, dependendo do grau, a criança não desenvolve. Então, você imagina, se você está falando de coisas tão básicas da matemática, que é uma noção de quantidade, como que você vai exigir que ela tenha os processos mais complexos relacionados à matemática? Então, assim, e agora eu vou entrar no acompanhamento, tanto na dislexia quanto na descalculia, se as escolas estão preparadas, eu acredito que hoje muito mais do que pensando em alguns, né, uma década atrás, por exemplo. Hoje você vai numa escola, seja ela particular ou pública, os professores sabem, as famílias, né, ainda bem que programas como esse, né, e hoje a gente tem mais acesso à informação, as famílias também sabem. Agora, como que funciona esse acompanhamento e como que tem que ser o suporte nas escolas? O acompanhamento, como não tem uma cura e depende muito do grau, ele deve ser feito, sim, por uma equipe multidisciplinar. O profissional que, primeiramente, é aquele que é mais habitual, né, os pais procurarem, a escola indicar, é o psicopedagogo, como porta de entrada. Esse psicopedagogo, ele percebendo que pode ser um transtorno de aprendizagem, antes de qualquer coisa, e às vezes até antes de procurar até a opinião de algum colega, né, para montar essa equipe, se oferece a intervenção. Porque você tem que descartar se é uma questão metodológica, se é uma questão de vínculo, e tudo aquilo que a gente já conversou no começo do programa. Então, se descarta ali essa possibilidade de ser alguma outra coisa mais transitória, e aí sim, olha, eu estou achando que realmente é. Outra coisa que a gente tem que descartar é, por exemplo, a parte cognitiva. Essa criança está tudo preservado cognitivamente falando, porque às vezes ela tem uma dificuldade, não consegue aprender, porque tem uma deficiência intelectual, né? Às vezes tem um autismo. Então, são outras situações que, quando elas existem, a gente não fala que a criança tem, por exemplo, deficiência intelectual e dislexia. Se ela tem DI, ela não vai ter a dislexia. Então, a gente tem que descartar outras possibilidades. Essa criança enxerga bem, ela escuta bem, então... Exato, você falou uma coisa importantíssima. Eu sei porque eu uso óculos desde que eu me conheço por gente.
E assim, é na escola que a gente percebe, né? Isso. Porque a gente fica mesmo, né, com a vista cansada, você às vezes não responde nem o que a professora está te perguntando, porque você não está enxergando. Então, e às vezes é uma coisa lousa, simples, né? E às vezes a vergonha, né? De, eu não estou enxergando, ou não querer sentar na frente. Exatamente. Então, tudo isso tem que ser muito bem observado. Então, a gente tem que descartar essas possibilidades. Descartando, aí sim a gente encaminha. Então, quem que é importante participar do processo? Fonoaudiólogo. Principalmente na dislexia, ele vai verificar se não é um transtorno de linguagem, né? Vai descartar outras possibilidades, vai auxiliar na parte da intervenção, caso seja. Para a gente descartar alguma questão mais cognitiva, muitas vezes a gente vai ter que acionar ali um profissional neuropsicólogo, porque ele vai aplicar ali testes mais padronizados para verificar a parte do QI, a parte da cognição, né? Fazer uma avaliação mais aprofundada. E aí, por último, todo mundo, né, conversa e chega numa conclusão que, olha, realmente parece ser um quadro de dislexia ou descalculia. Quem fecha o diagnóstico vai ser o médico. Às vezes o próprio pediatra, a gente encaminha para o neuropediatra, mas às vezes, dependendo também das condições, da fila de espera, às vezes demora, né, para ter esse diagnóstico. Às vezes o pediatra também, ele consegue, com o que a gente dá, ele consegue fechar. Isso que a doutora Carolina está falando é muito importante, aí você precisa ver como funciona aí na sua cidade, no seu estado, né, onde você está, se a escola, as profissionais da área de educação, se elas conseguem aplicar protocolos, no caso, para ver a questão do aprendizado, né? Exatamente. E são vários protocolos que existem, né? Você pode citar alguns, assim? Nesse caso, desconfio que é dislexia. Isso, desconfiou que é dislexia. Então, assim, a porta de entrada, né, como eu falei, é a psicopedagogia. Então, na psicopedagogia, alguns protocolos que a gente aplica. Primeiro, a questão emocional, vincular, né, dinâmica familiar, relação professor-aluno. A gente aplica algumas técnicas projetivas para verificar. Isso tudo na escola, doutora? Como é que funciona? Então, na escola, isso é quando chega na clínica, né? Ou mesmo num serviço que o município possa oferecer para fazer uma avaliação individualizada. Na escola, a gente já começa com as características e muitas vezes, vamos supor que você tem um orientador educacional ou coordenador da escola, já pode fazer um levantamento, né, desses indicadores, se a criança tem a persistência, o que já tentou de estratégias. O que a gente recomenda para a escola é nunca encaminhar no começo do ano, porque às vezes é uma questão de adaptação, né, verificar se a criança já apresentava características nos anos anteriores, se ela for do ensino fundamental, e se não for, vamos supor que ela seja do primeiro aninho, tentar articular, né, com a professora do infantil, como que era, né, os professores lá da educação infantil. Então, ela já começa a perceber que já tem indícios, tem esses indicadores. Que indicadores são esses? Basicamente, dificuldades na alfabetização, que a gente já falou bastante, dificuldades na aquisição de conceitos matemáticos, nessa organização visoespacial, né, de lateralidade também, dificuldades motoras, dificuldades às vezes na linguagem, e é uma criança que ela não avança. Então, antes de qualquer coisa, a escola tem que certificar. Já tentamos outros métodos, né, já conversamos com a família, já pensamos numa outra forma de estimular, já senta mais perto da lousa, o professor está dando assistência, vou pôr com vai no oculista, vai no oftalmo, e aí sim a escola tem uma série de indicadores, pode fazer um relatório. Então, assim, as escolas falam, mas eu vou diagnosticar. Não, é fazer relatório pedagógico do que você está observando, quais são as dificuldades. Aí sim, conversa com a família, descarta essas possibilidades. Olha, leva no pediatra, com o relatório que a escola deu, no oftalmologista muitas vezes, no otorrino, se for o caso. O que acontece bastante, Márcia, é que a dislexia, a gente tem que verificar também se não tem uma dificuldade, um distúrbio do processamento auditivo, que aí é da área também da fonoaudiologia, por isso que é importante também passar, né, com a fono, porque são crianças que escutam bem, mas não processam a informação, né, que ela escuta. Então, não tem nada, quando faz audiometria, está tudo ok, mas o cérebro não consegue, muitas vezes, decodificar os sons.
Então, é uma criança e dislexia e o PAC, eles andam meio que juntos também. Então, não quer dizer também que você vai ter uma coisa que vai descartar. Mas ele explica também muitas dessas dificuldades, né? Então, é importante a gente passar essa criança, né, nos médicos e começar o caminho com os profissionais, né? Psicopedagogia, fonoaudiologia. Então, assim, é um caminho árduo, É um né? árduo. E sabe o que você está falando? Eu estou pensando aqui, a gente faz assim, traz na memória, né, alguns casos que você já passou, que você já ouviu, né? Para você ver como é difícil. Às vezes a criança tem pai que fala assim, nossa, mas meu filho não vai bem na escola, agora não repete mais, mas na minha época repetia. Sim. E a gente conhecia crianças que estavam 3, 4 anos na mesma série, né? E a gente não tinha esse cuidado de pensar nessa rede toda, né? A criança às vezes até desistia de estudar, saía da escola. Quantas pessoas deixaram de completar o ensino médio, tudo por conta, muitas vezes, de um transtorno desse que não foi checado, não teve esse cuidado que hoje tem. Sim. Né? Isso é triste, né? Porque a pessoa carrega esse transtorno, continua com essa dificuldade, às vezes sem apoio, né? Sim, e a questão da evasão escolar acaba sendo o desfecho, né, de muitos desses casos. E as famílias, é importante a gente também ter consciência que famílias mais vulneráveis, ou que às vezes faltam recursos, repertório para compreender o que seria um transtorno, pode de fato achar que é preguiça da criança, porque hoje a criança não pode sair da escola, né? A gente tem busca ativa, a gente tem um conselho tutelar, então hoje é uma realidade diferente das gerações passadas. Mas antigamente seria assim, aquela criança que ia sair, o adolescente, né, que desiste dos estudos. Então, eu não vou falar que a gente pode ter certeza, mas assim, muitos dos adultos, né, das pessoas com idosos, adultos que você conversar, que largaram a escola, vocês podem perguntar se tinha muita dificuldade. Muitos não, é por conta de emprego, que teve que trabalhar, tal. E mesmo na educação de jovens e adultos, né, ter esse olhar. Também está em um público que às vezes é um pouco negligenciado. Exato. No sentido da gente dar suporte. E avaliar também, porque avaliar. Eles vão chegar no EJA com a mesma dificuldade, né? Isso. E esses níveis mais graves de dislexia, descalculia, é o que eu estava falando no começo. A gente não percebe, não consegue ter tantos avanços. Então, é persistente, vai estar lá na educação de jovens e adultos e ainda com dificuldades. Então, a gente já volta, vamos chamar o comercial. Enquanto isso, você compartilha, liga lá para aquele pessoal que você conhece, fala, a gente está falando sobre isso. Né? Você vai lembrar sempre de alguém, né, sobre esse tema do transtorno do aprendizado. A gente já volta. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri. Primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado!
e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Ashers tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na açaiteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Tá bom. Opa, já voltou. A conversa aqui tá tão boa que a gente já... Se um dia a câmera voltar aqui... Vocês vão ver que a gente tá conversando. O programa continua porque a gente tá conversando. Continua. É verdade. As curiosidades da vida. O que me chamou a atenção na questão do transtorno de aprendizado é a parte motora. Eu acho que essa parte pega... Porque a gente não precisa ser expert, uma mãe ou um pai que não seja da área da saúde ou da área da educação. Quando a criança é pequenininha, você já percebe essa dificuldade, por exemplo, num quebra-cabeça, que a gente começa com quebra-cabeça com 2 peças, às vezes com 4 peças, 6, e vai aumentando. E eu vejo crianças com dificuldade até naqueles brinquedos de encaixe, que tem o quadradinho, que tem que encaixar no quadradinho. E às vezes é porque a criança é mais nova, mas eu vejo criança às vezes com 3 anos com dificuldade. Exatamente. E já passou do marco de desenvolvimento de explorar o brinquedo daquela forma, né? Ela já teria que ter expertise, né? Sim, a parte motora, tem pais que podem pensar assim, mas meu filho é inteligente, é só a parte motora que não é, só não tem uma letra bonita. E não é isso, né? A parte motora ela é essencial para o desenvolvimento. Existe uma integração entre corpo e mente para que eu tenha um bom desenvolvimento, para que eu possa aprender. E a parte motora ela pode ter, sim, prejuízos. E a gente já perceber muitos desses sinais nas crianças pequenas. E esses sinais, né, eles vão se intensificando e depois a gente tem no ensino fundamental as dificuldades que persistem. Então, por exemplo, né, a criança pegar no lápis, uma criança de 6, 7 anos, já tem que conseguir pegar num lápis e fazer uma cópia, fazer um desenho. E as crianças com transtornos de aprendizagem, ou às vezes com algum outro transtorno, que não seja aprendizagem, mas sejam aqueles outros que a gente estava falando, elas podem apresentar esse atraso nessas aquisições. Então, desde coisas simples, né, como amarrar um sapato. Tudo bem que amarrar um sapato não é tão simples, né? É bem difícil, aliás, viu? Né? Mas coisas assim, cotidianas. O laço, dar um laço é difícil. Um laço, né, é difícil. Aquelas atividades que a gente faz. Educação infantil é assim, essencial na vida. Então, a gente tem que incentivar muito essas práticas na educação infantil, porque é o momento principal. Então, por exemplo, aquelas atividades de colocar o feijãozinho, o grão de feijão, né, em cima do pontinho, com lantejola, esse movimento de pinça que a gente fala. Amassar o papelzinho. Amassar, rasgar com a mão, né? Antes da tesoura, tem outros processos que a criança tem que fazer, né? Então, rasgar em cima da linha com a mão, né? Vamos rasgar, bolinha de papel crepom, bolinha, né? Vamos fazer o movimento da bolinha. Antes ainda de chegar nesses movimentos de mão, primeiro é o corpo. Né? Então, atividade de educação física que a gente fala, né? Educação física, né? Antigamente o pessoal pedia até para sair das aulas de educação física. E são essenciais, principalmente na infância. Andar naquela linha, né? Imaginária. Né? As brincadeiras, né? Com o corpo.
de correr em cima da linha, as brincadeiras de direita e esquerda, tudo, essa noção de corpo, lateralidade, tudo isso a gente vai desenvolvendo nessas atividades corporais, até que, se eu tenho um bom movimento, uma boa coordenação ampla, eu consigo me equilibrar, vamos supor, né, num pé só, consigo subir uma escada sem ter que segurar, consigo me ajoelhar, levantar. Se eu tenho uma boa coordenação, né, motora ampla, depois a gente parte para essa coordenação fina. Então, aí são movimentos mais amplos com o braço, até chegar na parte da mão, e aí chegar no dedo. Então, assim, primeiro a criança vai pegar o pequenininho, como que a gente faz lá na maternal? Vai pegar o giz de cera, aquele jumbo, que é aquele grossinho. Giz de cera grosso, né? E vai fazer esse movimento. Ele não vai conseguir segurar ainda o lápis. Mas ele tem que passar por esses processos. Então, mãe, só ter paciência nessa, porque às vezes a gente quer que ele já pinte o desenho maravilhosamente bem. Pintar fora da linha. Pintar fora faz parte do processo, né? Ele não consegue ainda ter todo esse controle. Ele vai pintar assim, aí isso vai sendo refinado conforme a gente vai estimulando, trabalhando, e a criança vai amadurecendo fisicamente, mentalmente, ela vai conseguindo desenvolver. Quando que fica preocupante? Quando é sempre o parâmetro dos outros, né? Todas as crianças da mesma faixa etária já conseguem segurar um lápis ou conseguem pegar um giz e pintar. O meu filho ainda não consegue. E o quebra-cabeça, eu gosto do quebra-cabeça porque é uma coisa assim que você consegue comparar. Por exemplo, uma criança que pega um desenho simples de uma casinha com 4 peças, 4, e ela não consegue colocar o telhado ali, porque a gente vai para aquele pareamento, né? Quais as cores, né? Isso. As cores iguais, tenta achar a pecinha que tem a mesma cor para ver se encaixa. E tem crianças que têm dificuldade imensa, mesmo sendo muito claro que a peça que vai ligar ali naquela pecinha só pode ser aquela. E a criança, ela vira de um lado, vira do outro, ela não consegue ver essa parte espacial, né? Enxergar o todo, né? Olha que o quebra-cabeça, gente, é assim, é um jogo, né? Um brinquedo, enfim. É tão rico porque são vários processos envolvidos em montar um quebra-cabeça. Além dessa percepção, porque ela está enxergando, falta uma peça, está viradinho, é só encaixar ali, às vezes ela não consegue. E tem as cores, né? As cores são idênticas, né? Então, você tem processos cognitivos aí envolvidos, principalmente das funções executivas, porque nos processos, conforme a criança vai crescendo, ela já consegue montar, né, melhor um quebra-cabeça, porque ela consegue manter a própria imagem daquilo que tem que ser montado na mente, enquanto ela vai selecionando as peças. A criança menor, ela não consegue, ela vai fazendo por pareamento, né? Ela vai olhando, ela vai comparando, só que a criança tem que ter atenção, ela tem que ter planejamento. Então, crianças que têm algum transtorno, na verdade, acho que é até legal falar disso, porque o que a gente percebe nas crianças desde sempre? Crianças com transtornos de aprendizagem. Eles não gostam de nada que envolva esforço mental prolongado. Eles correm. Eles correm. Então, assim, quando a professora chama, vamos montar um quebra-cabeça, não é difícil montar um quebra-cabeça? Eles já não vão curtir muito, não. Porque tem que parar, tem que pensar, tem que tentar encaixar, tem todo um esforço aí, né? Tem todo um esforço, assim, para outras atividades. Enquanto eles estão brincando, na educação infantil, ok, estão interagindo e tal. Na hora que a professora usa alguma coisa lúdica, mas que tenha que pensar, vamos achar a letrinha, qual que rima, qualquer coisa que exija, eles já não se envolvem. E muitas crianças pequenas, que foi até o assunto da pauta passada, podem apresentar um comportamento similar ao TOD também. De esquiva, ou se opõe, não quer, foge da sala. O TOD, né, gente, da doutora Carolina, é transtorno opositivo desafiador. Isso. Um transtorno extremamente importante da gente conhecer. Se você não viu o programa, procura aí, Momento Inclusão, sobre TOD, com a doutora Carolina,
que ela explicou muito bem, é um tema pertinente. Porque todos esses transtornos confundem a gente. Confundem. Porque um parece que é aquele, que não é aquele, que está ligado ao outro, que pode ser uma comorbidade. Então, a gente fica meio... Eu até me coloco no lugar das mães, porque é difícil. É né? difícil. E falando em comorbidade, a gente tem o TDAH como algo assim, o TDAH é o transtorno do déficit de atenção, né, acompanhado ou não da hiperatividade. Às vezes a criança pode ser só hiperativa, mas que anda muito junto com os transtornos de aprendizagem. Isso que eu ia falar. Né? Ó, você vê, a linha é tênue, né? É tênue. Então, o que acontece? Às vezes, se a criança tem um TDAH, ela pode apresentar indicativos de uma dislexia, de uma descalculia, mas que às vezes não é. Às vezes é por conta, como ela é muito agitada e desatenta, ela não está conseguindo absorver, não está conseguindo assimilar. Mas existem casos de crianças que têm a dislexia, a descalculia e têm também o déficit de atenção, por exemplo. Né? Então, assim, é comórbido, que a gente fala se associa, e quando existe o TDAH também diagnosticado como comorbidade, o prognóstico, assim, né, a evolução do transtorno não é tão bom, não é tão favorável. Né? Então, vai ser um perfil que vai... Essa criança ela vai estar dentro do processo de escolarização, mas com muita dificuldade. E eu acho que é importante a gente falar, Márcia, que assim, vão exigir sempre muito suporte. E quais são? A gente pode falar do... Não, pode. Inclusive, eu queria até te fazer uma pergunta aqui. Eu falo que eu gosto de perguntar porque eu aprendo. E o Momento Inclusão nasceu para isso, para levar informação. Quando a gente fala de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou não, 99% necessita de um apoio medicamentoso. E o transtorno de aprendizagem, no caso da dislexia, da descalculia, isso é recorrente? Existe também esse apoio? Somente quando está associado ao TDAH. Ah, ok. Tá? Importante, está vendo? Fazer essa comparação. Não existe remédio, porque assim, no TDAH, a medicação vai ajudar a aumentar a concentração, foco, ou né, também diminuir a agitação. Só que para os transtornos da aprendizagem, você não tem um remédio. Então, assim, pode até melhorar a concentração, mas isso não quer dizer que a criança vai processar os símbolos da escrita. Porque no caso da dislexia, dos transtornos de aprendizagem, o desenvolvimento lá dentro do cérebro, da cabecinha da criança, que funciona de uma forma diferente. Exatamente. Então, o remédio não vai mudar isso. Não. O que vai mudar são os apoios que essa criança vai receber na sua casa, do seu médico, né, da sua psicóloga, da psicopedagoga, extremamente importante, né? Sim. Mas voltando lá no déficit de atenção, que você ia falar uma coisa importante. Eu ia falar sobre o apoio, né, que a escola, tanto para o déficit de atenção quanto para os transtornos da aprendizagem, a escola ela precisa, e aí que você até me perguntou se as escolas estão preparadas hoje, as escolas precisam oferecer esse suporte, isso é garantido por lei, tá? Até trouxe o número da lei, não sei se você conhece, Márcia. É a lei número 14.254, de 30 de novembro de 2021, que ela dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia ou TDAH ou outro transtorno da aprendizagem. Então, assim, por lei, essas crianças, esses adolescentes precisam ter o acompanhamento e todo o apoio necessário, tanto na esfera da educação quanto na esfera da saúde. E o que a gente pode fazer, né, por esses alunos para facilitar, para que eles tenham mais funcionamento dentro da escola? Porque as dificuldades elas vão persistir. E aí a gente tem que oferecer os recursos necessários. Então, muitas vezes, é uma prova adaptada, uma atividade avaliativa adaptada. Essa criança ela tem direito a alguém que leia a prova para ela. Eu ia falar, na dislexia, que é aula cantada, né? Até isso fazem, né? Você pode pensar em várias estratégias que facilitem, né? Porque essa criança ela não tem um problema cognitivo. Então, assim, se você explica para ela
ela vai absorver. Ela não vai conseguir ler muito bem, nem escrever muito bem, mas ela consegue, às vezes, te explicar. Então, assim, recursos como alguém que leia, ou alguém que escreva para ela na hora da prova, ou que ela possa escrever palavras, né? Às vezes num computador. A gente tem que facilitar, porque ela tem dificuldade nessa parte da decodificação, na parte da escrita. Ela pode usar uma calculadora, se ela tiver descalculia. Nem sempre a criança tem as duas coisas, tá? Gente, isso que a doutora Carol está falando é extremamente importante. Eu estou imaginando uma pessoa que vai prestar um vestibular. Ela tem direito. Tem direito. Então, olha como é importante o laudo, né? Até um gravador, ela pode ser uma estratégia que eu já usei também, gravador da criança. Quando são maiores, os adolescentes, eles podem gravar a aula, né? Fazer o registro de uma outra forma. Então, assim, são estratégias que, logicamente, que se a criança tem bastante estimulação, intervenção, dependendo do nível, algumas dessas estratégias a gente vai até retirando conforme ela vai conseguindo avançar. Mas, dependendo da gravidade, vai continuar com a pessoa. Ao longo, na faculdade, no vestibular, ela pode levar uma pessoa que lê. Na verdade, no Enem, né, você até coloca lá que você tem. No Enem, e vai ser disposta de uma pessoa, né, para auxiliar. Então, a escola ela tem que fazer esses ajustes. Para o TDAH, por exemplo, é importante, né, que você dê mais tempo para ela fazer a prova, que essa prova ela também seja fragmentada, para que ele consiga focar só em uma coisa de cada vez, longe de ruídos. Então, assim, tem algumas estratégias que as escolas podem se utilizar e devem, para garantir que essa criança tenha esses recursos, né, para que ela possa aprender. É o que, tanto que a gente pede, né, o apoio, né, e é garantido por lei, isso é extremamente importante, né, porque a gente conhece, mas o que eu faço? Ele não consegue, às vezes já tem até laudo, né, Sim. E não sabe os recursos que pode ter, né, então é importante. E o tratamento, Márcia, ele não é algo assim, quanto tempo? Às vezes as mães vêm perguntar, né, quanto tempo de tratamento? Então, assim, a gente não tem um tempo, ainda mais que a gente não tem uma cura. E vai muito da criança, do adolescente, do ritmo, de toda a rede de apoio, da escola, da parceria entre escola, família, e principalmente focar no potencial da criança. Ok, se ela não consegue escrever, mas ela está absorvendo? Ela está conseguindo? Quais são meus instrumentos para conseguir captar o que ela está me trazendo, né? Então tem muito disso. Como que a escola de avaliar, enxerga, né? É a mudança na forma de ensinar e na forma de fazer avaliar, né? É importante. De ensinar e de avaliar, é isso mesmo. Doutora Cláudia, a gente falou sobre a dislexia, sobre a descalculia, aí tem a desortografia, que é a dificuldade de memorizar regras, a desortografia, né? A gente tem a disgrafia também. Isso. Olha, gente, é uns nomes difíceis, que eu anotei tudo aqui para não confundir. A desortografia e a disgrafia também entram dentro dos transtornos de aprendizagem, dessa parte mais da leitura e da escrita. A desortografia, que vem junto aí com a dislexia também, é uma dificuldade nessa parte. Vamos supor, a criança começa uma frase, não coloca a letra maiúscula, junta palavras na escrita da frase, não consegue separar adequadamente. Vírgula, não nem sabe pensar. Onde põe uma vírgula, um ponto final, um travessão. Então, é uma dificuldade na parte ortográfica do nosso sistema de escrita, né? E a disgrafia é a letra feia, é o garrancho que a gente fala. Então, aquela criança, adolescente, que tem pode fazer caderno de caligrafia. Existe ainda caderno de caligrafia? Olha, eu vou entregar a minha idade aqui. Não tenho vergonha disso. Caderno de caligrafia existe? Existe. Porque, olha, eu sofri com esse caderno de caligrafia. Existe, mas não adianta caderno de caligrafia se não começar lá com o trabalho com o corpo, que eu falei, são várias etapas, né? A caligrafia é o último processo. Mas são crianças que têm uma letra irreconhecível. Os médicos, então, têm disgrafia. Então, né? Aí, ó, fica a dica. Vamos avaliar os médicos. Vamos avaliar os médicos, né? Porque tem alguns que realmente a gente não consegue entender absolutamente nada. Inclusive,
muitos médicos já usam agora o recurso do computador, né? Ele imprime a receita e a gente dá graças a Deus, né? Porque... E quem ajuda muito nesses processos, tem um profissional também, que é o psicomotricista. Que é bacana também de comentar, né? Ele pode auxiliar muito nessa parte. Precisamos trazer, doutora. Exatamente. Vamos. Porque eu acho... Olha, falta 5 minutos. O pessoal da produção já está aqui, ó. 5 minutos faltando. Eu queria até fazer um adendo aqui. A questão do quebra-cabeça. Eu gosto muito, o meu filho gosta muito de quebra-cabeça. E a gente sabe que às vezes é difícil a mãe comprar um quebra-cabeça, porque é caro, porque a gente começa com pecinhas com 4, né, desde pequenininho, vai aumentando com 6, com 8, com 10, e tudo isso tem um custo. Mas tem uma coisa legal, bacana, que dá para fazer. Pega um desenho, um sulfite, né? Colore esse desenho com a sua criança, aproveita esse momento, né? Isso. Aí põe na caixa de papelão, cola o sulfite na caixa de papelão, recorta, né? Isso, enquadradinho assim. Dá até para passar uma cola branca com água para ficar mais durinho, né? Isso. E você faz um quebra-cabeça do desenho, às vezes, que ele mais gosta, né? Que vai chamar mais atenção. Não é isso? É bacana. Tem agora outra dica, doutora? Olha, eu já ensinando aqui as técnicas. Não, mas é perfeito. Aproveitar, eu não sei se as mães têm condições ou não, mas muitas vezes até areia, né? Que às vezes tem areia de alguma construção, alguma coisa. É interessante a gente brincar com as letras usando a areia. Olha, vamos ver o D, a barriguinha. Pode fazer com farinha de trigo. Farinha, é verdade. Farinha de trigo, açúcar, muitas vezes, né? Então, você trabalha ali com a criança para ela perceber, olha, o D, tá vendo? É virado para cá, faz com o dedinho, pede para a criança repetir. É uma lousa sensorial, porque daí você apaga, né? Vai para a praia, aproveita também, vai na rua, né? Isso, tem várias... a gente pode pensar um dia, né, de trazer algumas ideias, né? E vamos trazer junto com o psicomotricista. Nossa, difícil a gente falar as coisas aqui. E uma coisa, eu não sei, eu gosto muito, eu queria colocar aqui, na parte, a gente sabe que tela para criança até 3 anos, né? Dizem os neurologistas que já entrevistamos aqui, tela para criança nem de celular até 3 anos, justamente que é para desenvolver tudo isso que a doutora falou aqui. Antes da gente pegar o lápis, a criança, a gente tem que preparar o cérebro dela nas brincadeiras, por isso que é importante não dar tanto tablet e celular. Isso. Por mais que a gente saiba que, como mãe, a gente sabe que eles quebram um galho, né, na gente, né? Às vezes você não consegue dar atenção naquele momento, então a criança fica ali vendo uma historinha, que também é bem bacana, né? Tem uns aplicativos de histórias infantis que eu gosto muito. Tem uns de alfabetização também. Então, né? eu até peguei uns aqui, olha, jogo o ABC Autismo Animais, que eu acho muito bacana. Sim. Tem a questão do quebra-cabeça, do pareamento, que, né? Sim. É importante. Tem um que eu gosto muito que chama Mita, que ele é um elefantinho verde, M-I-T-A. Eu gosto muito porque ele vai avaliando as fases da criança e vai mudando os jogos de acordo com a sua criança. Que legal. Isso é muito legal. Tem mais alguns que você queira falar? É importante. Tem um que, os gratuitos aí, a gente tem o Edu é bem bacana, porque ele vai fazer esse mapeamento. Então, tem a primeira parte, é como se fosse uma provinha, que a criança, bem lúdico, que a criança faz, vai identificar que nível que ela está de alfabetização, por exemplo, e depois vai propor vários joguinhos, até atividades impressas. EDU. É isso. Ó, gente, Edu. abaixa agora, isso aí já passa para o pessoal todo, porque isso vale para qualquer criança, viu, gente? E com transtorno ou não, típica ou atípica. Não sei se ainda está válido, mas tinha um do MEC, do Ministério da Educação, que é o Grafogames. O Grafogame, eu não lembro se tem S no final ou não, ele assim, é fantástico. Foi até trazido, né, a ideia de fora, foi adaptado para a nossa língua, porque ele é um método fônico. E a criança são brincadeiras, né? São fases, que nem um videogame, e a criança tem que acertar a letra e o som. Então, e ele vai evoluindo até as palavras. Então é um E é aquele negócio de ouvir e repetir. É muito legal, ajuda muito. E tem para matemática, tem um também que é gratuito, que é o
Khan Academy. Khan é Khan. Academy com Y no final. O Khan Academy também é gratuito e ele vai ter a aulinha, tem uma aula ensinando e depois tem os joguinhos da matemática e vai avançando conforme a criança vai conseguindo. Todos gratuitos Todos e em gratuitos, português, né? Em português. Porque Todos tem em português. muitos aí que são em inglês e às vezes acaba confundindo Isso. ainda mais a criança, né? Isso. Então, Então tem essas importante. ideias aí, né? Que os pais podem baixar aí no celular, enfim, né? Onde eles conseguirem. Gente, nossa, eu tenho assim que agradecer demais. Ah, tem uma mãe que pergunta: meu filho sempre trocou as letras, já levei em fono, mas como posso ajudar mais? Eu acho que muitos desses recursos que a gente estava dando de aqui, ideia agora, né? É. E verificar, porque assim, a troca de letra, dependendo, pode ser sim um indicativo de um transtorno da aprendizagem. Então, é conversar com o pediatra, procurar os especialistas e também, já que já levou na fono, procurar a visão de um psicopedagogo também. Também, falar na escola, às vezes pedir um relatório para a escola também, que é importante. Né? Porque, como a doutora Carol falou, o laudo é importante, não é para dizer que tem um laudo, é porque você tem apoios, que você tem direito e você, com um laudo bem dado, bem avaliado, né? Exatamente. Você vai trazer qualidade de vida, né, para o seu filho, Exatamente. né? E ele entender o transtorno é o mais importante de tudo, é ele aprender a conviver com esse transtorno e tocar a vida, né? Exatamente. E saber que tem outras habilidades aí para ser desenvolvidas, não é isso, doutora Cláudia? Exatamente. Ó, eu vou fazer aqui um quiz rapidinho, porque ó, já estão aqui puxando minha orelhinha, que a gente já passou do tempo. Aprender começa? Na barriga, na gestação. Exatamente. A gravidez, a qualidade dessa gravidez é importante em que sentido? Impacta toda a vida. A vida inteira da pessoa, né? A vida inteira. Uma dica para as mães que estão reconhecendo isso agora. Nossa, agora que ela falou, prestei atenção. Procurar ajuda e sempre estimular. Um livro. Aqui, assim, eu vou até trazer no lugar de um livro, um filme que as mães têm que assistir, tá? Eu acho que acha fácil aí no YouTube, tudo, nos canais. Como Estrelas na Terra, toda criança é especial. Então, novamente, Como Estrelas na Terra, toda criança é especial. É um filme indiano e que vai tratar a dislexia, mas numa história linda. Acho que vale a pena vocês assistirem. Aliás, os filmes indianos... Esse, toda vez que eu assisto, eu choro. Eu já assisti umas 10 vezes. Esse é o que a gente gosta, esse a mulherada gosta. Filme que chora, emociona. Então, Como Estrelas na Terra, toda criança é especial. Ai, que lindo. Lindo. Obrigada, viu, doutora Carol? E um aprendizado? Viver. Porque viver é aprender, né? Então, vou deixar aí como... a gente tem que... Para a gente conseguir, né, aprender, a gente tem que viver, né? Então, são coisas que andam juntas, né? Exato. Então, todos nós aqui, graças a Deus, estamos sempre aprendendo. Estamos sentados na cadeira em sala de aula. Então, vamos aprender, tá certo? Tá certo. Beijo para vocês, beijo para todo o pessoal da Queens Unite TV. Até semana que vem. E com mais aprendizado, né? É isso mesmo. Isso aí. Obrigada, doutora Carol. Obrigada.